Cordial saudações pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. O aparelho em questão é o ROG Phone 5. O cliente relata que não funciona o Wi-Fi e nem bússola. A gente verificou isso no checklist e durante esse período o aparelho desligou. Isso acontece com o aparelho que tem falha de solda na CPU. Então vocês observam que ao colocar para carregar, o aparelho ele não liga, certo? Não tem identificação nenhuma para mostrar que o aparelho está desligado. Nessas situações, quando a gente tem uma suspeita de falha de solda que poderia estar ocasionando o não ligamento do aparelho e o Wi-Fi e a bússola, a gente realiza um ME, que é um pré-aquecimento da placa. E vejam só, após o pré-aquecimento, o aparelho ele liga. Nessa situação, a gente vai verificar se agora funciona o Wi-Fi e a bússola, certo? Então vamos testar inicialmente a bússola. E vejam só, a bússola ela fica girando, certo? Ela não consegue encontrar os polos. E agora o Wi-Fi. A gente testa o Wi-Fi ali, certo? Ele diz que ativou, mas de fato ele não ativa o Wi-Fi e não encontra a rede. Então o procedimento agora é realizar o reballing tanto da CPU quanto da memória RAM. Vejam só esse teste, lembram? No primeiro teste não aparecia logo nenhum ao colocar para carregar. Nesse segundo teste ele já indica os logos, para vocês observarem aí a efetividade do ME, o Minimum Scantation. Agora o procedimento é realizar a extração da RAM e da CPU. Para isso a gente realiza alguns cortes na blindagem para poder fazer a extração desses componentes. Atentando-se para o fato que esse processo, né, esse procedimento, ele é extremamente especializado e tem que tomar muito cuidado porque são componentes muito delicados, muito sensíveis. Então, uma vez essa blindagem cortada, a gente vai iniciar o processo de extração da memória RAM. Então, vejam só, momento em que a memória RAM começa a ser desconectada e agora removida. Uma vez a memória RAM removida, agora é realizar a limpeza da CPU da parte superior, né? A gente aproveita que a placa está quente e agora inicia o processo de extração da CPU. Esse é um momento extremamente delicado, pois qualquer excesso de força pode danificar a CPU. Então, mais uma vez, com muito cuidado, CPU removida. Um capacitor ali sai do lugar, mas a gente já ajeita isso. A gente aproveita que a placa está quente para realizar a remoção dessa resina, nesse momento uma sujidade da placa. Observem a dificuldade para limpar a CPU sem remover os capacitores. Isso porque esses capacitores têm determinada função e nós não anulamos essa função, certo? Muitos colegas de bancada removem esses capacitores como se eles não tivessem propósito. E nessa situação a gente não faz a remoção dos mesmos. A gente toma muito cuidado para manter essas devidas funções, inclusive acertando um dos capacitores na posição adequada. Agora o processo do reballing, ele consiste numa tarefa que não pode ter sujeira, certo? Pois é um trabalho muito preciso. Todas aquelas esferas precisam estar muito bem uniformes, né? Não podem ser unidas. Então, basicamente, agora o processo de limpeza. CPU limpa, certo? Agora a gente posiciona ela ali na base e vai iniciar o processo de reballing, que é refazer aquelas esferas. Então a gente passa solda em pasta 2 vezes para que a gente tenha uma uniformidade bem grande das esferas. Veja só o momento que a solda entra em fusão. A solda entrou em fusão. A gente analisa para ver se está tudo certo, aplica mais um pouquinho de fluxo e aquece novamente para deixar o alinhamento perfeito das esferas, certo? Então a gente verifica se está tudo bem. Agora o mesmo procedimento para a memória RAM. Mais uma vez a gente vai aplicar a solda em pasta 2 vezes. Momento em que a solda entra em fusão. Agora terminar de limpar a placa e posicionar os devidos componentes. Todos esses pads cinzas que vocês verificam são pontos de união. Então a CPU precisa estar bem alinhada para que não ocorra nenhuma união de esferas durante esse momento. Então a gente posiciona certinho a CPU e vai iniciar o processo de soldar ela na placa. Então veja só a CPU se movendo. Esse pequeno toque é para verificar se entrou em fusão e se está tudo certo. Então a gente verifica que está tudo certo. Mesma coisa para a memória RAM. Pronto. Agora é aguardar essa placa esfriar um pouco, né? A gente utiliza uma tampa de inox
em um borrifador de ar. Assim que eu verificar que ela está numa temperatura adequada, a gente monta essa placa no chassi e vai iniciar os testes, né? Verificar se o aparelho está ligando, se não está ligando. Pode ocorrer do aparelho não ligar, pois é um procedimento extremamente delicado. Mas vejam só, o aparelho está ligando. Agora vamos testar as funções questionadas pelo cliente, certo? Então vamos lá, testar a bússola. Infelizmente a bússola não foi recuperada nesse momento, mas o Wi-Fi foi. Então o Wi-Fi funcionando perfeitamente. Eu não sabia que ia dar tanto trabalho, mas resolvemos. Olha aí, pessoal, depois de muito tentar, mostrar uma coisa para vocês. A bússola funcionando perfeitamente, certo? A outra questão era o Wi-Fi. Então, como vocês já podem observar, o Wi-Fi ativado e está conectado na rede. Então é isso, pessoal. Conte com um serviço especializado e de excelência. Conte com a Máximas Tech. A solução existe.